Vamos lá, irmãos? 4:38 diz: Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra, quando os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele. Eliseu disse ao seu servo: ponham a panela grande no fogo e façam um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa e cortou o fruto em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela. E o homem de Deus não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. E ele colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. Já não havia mal nenhum aonde, irmão? Na panela. Então nós podemos observar que o Eliseu ele volta para Gilgal. É óbvio que Eliseu deve ter saído. Os profetas, tinham sido perseguidos. A escola está aumentando. Eliseu está agora formando uma nova escola, novos pregadores, novos homens de Deus, para levar o evangelho. Porque aqui nos mostra, se nós ver um pouco atrás, na época de Elias, que Eliseu veio ser sucessor dele, existia um problema muito sério. A Jezabel, com a mulher de Acabe, do rei Acabe, estava matando os profetas. E esses profetas, muitos deles padeceram, morreram, alguns ficaram escondidos. Então, o que é que Deus fez? O que é que Eliseu faz? Eliseu quer superar essa perca e ele vai trazer novos profetas, novos homens de Deus, para levar uma palavra, para levar o evangelho. E assim, também a gente vê, também nos dias de hoje, a função da igreja. Jesus disse bem claro: ide fazer o que, irmão? Discípulo. Então nós também, através da palavra, a função da igreja é fazer mais discípulos, para alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas, o evangelho ser expandido. Então aqui observa que um deles sai para colher o fruto. E de repente aquele rapaz tem boas intenções. Diz aqui o versículo 1, diz bem claro que Eliseu voltou a Gilgal. Quando fala voltar, é que ele já tinha o que, irmão? Tinha passado lá, tinha saído. Talvez Eliseu foi fazer algo. E aí quando ele volta, como é que ele encontra aquela cidade? A cidade ela está numa situação difícil, tem fome sobre ela. E o que nos mostra é que também eu e você, sendo homem de Deus ou pessoa de Deus, sendo um cristão fervoroso, bem compromissado, mas não vamos deixar de passar o quê? Situações difíceis. Às vezes, mesmo nós confiando, mesmo nós acreditando, mesmo nós com toda a fé, nos voltando para Deus, confiando nele, às vezes também enfrentamos tempestade, enfrentamos problemas difíceis, enfrentamos luta, e essa luta está em Gilgal. E aí o que é que Eliseu, quando chega lá, ele nota aquela situação, e ele chama um daquele servo, e ele vai dar uma ordem para ele. E veja que aquele servo, ele não vai desobedecer quem, irmão? É Eliseu. Ele diz, no versículo, ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos do profeta. Então ele fala assim: olha, para ninguém morrer de fome, vamos fazer aqui um cozido. E aí ele diz bem claro: olha, pega a panela grande. Se a panela é grande, porque a quantidade de pessoas que estavam ali era o que, irmão? Era grande, numerosa. Então veja que está se formando novos homens de Deus. A igreja ali, como igreja, está se formando. E a igreja aqui simboliza aqui agora o caldeirão, a panela. Então ele fala bem claro. E o que é que ele fala no 39? Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e ele achou umas trepadeiras silvestres, e colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles, e voltou para casa e cortou fruto em pedaço, e o pôs na panela, mesmo sem saber o que, irmão? O que era. E eu estou falando que as intenções dele eram boas,
Mas o problema hoje, o que nós podemos perceber aqui, é que tem muita gente, irmão, que está fazendo, até mesmo achando que está pregando o evangelho da maneira correta, da maneira certa, e está trazendo algumas doutrinas, algumas formas, algumas práticas, que ela não convém da Bíblia. E tudo aquilo que não convém na Bíblia, nós temos que ter o quê, irmão? Temos que ter cuidado, discernimento. A Bíblia está falando aqui que aquele homem foi colher, mas ele não teve discernimento do que, irmão? Do que era aquela silvestre. E ali, você sabe que toda planta, ela produz o que, irmão? Produz o fruto. E o fruto que essa silvestre, ela produziu, não era frutos do que, irmão? Bons. Esse fruto é venenoso. E às vezes, a Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelo que, irmão? Pelos frutos. Então observe que aqui, ele não vai lá e sem conhecimento algum, e a Bíblia diz bem claro, lá em Isaías capítulo 1, do versículo 12 em diante, o meu povo sofre porque lhe falta o que, irmão? Conhecimento. E tem muita gente que por falta de conhecimento, me perdoe, alguns por preguiça de ler a Bíblia, ou não ter desejo, vontade de ler a Bíblia, ele anda em qualquer vento de palavra, de direcionamento, de doutrina. Então aqui, essa morte, ela está entrando na casa de muitas pessoas. E aí, e sem a pessoa perceber, sem ter um discernimento, o que é e o que não é, porque tudo que nos leva a crer que não seja a Bíblia, é tudo errado. Nada é para nós confiarmos. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o que nos sustenta. Então ele pegou, levou para lá, e ali tinha o que, irmão? Morte. O que é que ele traz? Ele traz sem conhecimento, sem saber o que é aquilo. E às vezes, tem pessoas que estão participando de lugares que aparentemente parece o que, irmão? Que está pregando a palavra. Parece que a palavra é a verdade. E nós temos aqui um modo de ver, que é o seguinte, que às vezes as pessoas pregam parecendo que o que, irmão? Parecendo que contém verdade. Mas veja o que o Eliseu vai detectar. Depois que ele vai lá, ele pega aquilo ali sem conhecimento. E a pior coisa, irmão, é quando nós não temos discernimento na palavra de Deus. E por isso que a Bíblia diz, examinai o que, irmão? As escrituras. E tem muita gente que ele ouve, diz amém, não examina. Às vezes numa pregação, numa igreja, a pessoa vai para casa, mas não examina, não chega em casa para florear a Bíblia, buscar aquilo que, uma compreensão melhor, naquilo que ele aprendeu, naquilo que foi dito na igreja, naquilo que foi pregado na igreja. Alguns, por qualquer versículo, qualquer pregação, dá um amém, grita na igreja, dá glória na igreja, mas não conhece, não tem entendimento do significado, às vezes, do que Deus quer conversar com ela, do que Deus falou naquela palavra, através daquele pregador. E veja que essa situação, ele não pegou dentro da escola do profeta. Ele sai. E quando ele sai, ele está trazendo para onde, irmão? De fora para onde? De fora para dentro. Então ele sai, está trazendo alguma coisa que está lá fora e vem alimentar quem está onde, irmão? Olha o que diz aqui o versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozido, gritaram, morte na panela, ao homem de quem? Ao homem de Deus. Então observe, quando alguns começaram a comer, eles perceberam que tinha alguma coisa, o que, irmão? Errada. E às vezes, tem pessoas que mesmo dentro da igreja, servindo a Deus a tempo, até mesmo pregando a palavra de Deus, até mesmo sendo um pregador, mas ele não está percebendo que a morte está entrando na igreja dele. A morte está entrando. É a morte de um irmão que não está mais como era antes. É umas atitudes que nós estamos vendo no meio do povo. É umas ações erradas, é uma atitude errada, e ele não percebe. E há muitas, eu me lembro da igreja da Ásia. A igreja da Ásia, ela se acabou. Por que a igreja da Ásia se acabou? Porque entrou morte nela. Se nós formos hoje ir lá na Ásia, você vai ver muitas igrejas que um dia era uma igreja fervorosa, buscava o Espírito Santo, buscava a palavra, se envolvia no poder de Deus. E essas igrejas hoje, elas estão fechadas. Algumas delas se tornaram, irmão, casa de prostíbulo. Algumas delas se tornaram bares.
Algumas delas tornaram lá casa como é o nome, de shows. Essas igrejas fecharam. Então veja, por quê? A morte entrou e o pregador não quer, irmão, não percebeu. Então o pregador ele tem que perceber também a morte da igreja dele. A igreja dele já não ora mais como orava antes. A igreja já não busca mais como buscava antes. Porque todo pastor, ele tem um discernimento também nos membros dele, naquela ovelha que está lá, naquela ovelha que faz parte da igreja. Então ele tem que ter o discernimento e perceber que aquela pessoa não está o que, irmão? Não está bem. Ela não é mais, a frequência de culto já não é mais como era antes. A busca daquela pessoa, o envolvimento daquela pessoa com as coisas de Deus já não é mais. E esse pregador não está percebendo que a morte está o que, irmão? Está entrando. Às vezes estão pessoas na igreja que estão usando certas roupas, certas coisas que aparentemente, que a Bíblia diz, e outra vez eu veria a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que, irmão? E o que não serve. Então ele não está mais olhando o comportamento. É aquela, talvez, uma esposa do pastor tem que observar o comportamento das mulheres de Deus que estão na igreja. É aquele pastor dedicado que tem que observar que aquele membro, aquele homem de Deus já não é mais como era antes. Então ele vai percebendo que aquele casamento parece que está destruindo. O casal não chega mais na igreja com alegria, um senta de um lado, outro de outro. Então ele tem que começar a perceber, detectar a morte que está entrando. E quando não se percebe isso, a igreja ela vai o que, irmão? Ela vai morrendo. E veja que nós vemos hoje certas igrejas com doutrinas totalmente o que, irmão? Errônea, errada. E as pessoas não estão mais, irmão, tendo um desejo de conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o meu povo perece porque ele falta o que, irmão? O conhecimento. E quando as pessoas começam a comer, o que acontece aqui, irmão? Um deles gritaram, a morte ainda. A morte aonde? A morte na panela. Agora bota essa panela como a sua vida, como o seu casamento, como a sua vida espiritual, como a sua vida familiar. Alguma coisa está acontecendo lá e tem famílias que são deterioradas, destruídas, porque os pais ainda não detectou atitudes, o que, irmão? Errada nos seus filhos, diferente, e não percebe isso, e por não perceber, a morte vai entrando em um lar, vai entrando em uma família, e ele não percebe, aquela mãe não percebe, aquele pai não percebe, e isso tem entrado também no mundo que, irmão? No mundo do cristianismo. Os pais estão na igreja, mas não estão mais olhando a vida espiritual dos seus filhos. E o pastor, ele é o pai espiritual daquele povo. Então aqui, quando aquele rapaz, com boas intenções, ele vai lá, ele quer alimentar o povo. Ele quer alimentar aqueles discípulos, eles estão com fome. Mas veja que ele traz alguma coisa que aparentemente parece que é o que, irmão? Parece que vai dar um resultado. A panela está cheia, a comida está na panela, mas quando ele começa a distribuir, como é o nome? A servir cada um deles percebe que tem alguma coisa, o que, irmão? Errada. E veja que esse alimento, ele trazia coisas alucinosas. A pessoa ficava alucinada, essa folha brava. Então, e esse fruto? Então, o que ele faz? Eles estão comendo, é óbvio que quando um deles começa a colocar na boca, ele sente que tem algo que, irmão? Algo diferente. Veja, é aquela coisa, você só vai saber que tem algo diferente quando você, o que, irmão? Vai experimentar o alimento. E quando eles começam a comer, um deles está detectando que tem alguma coisa, o que, irmão? Errada. Alguma coisa ele percebeu no corpo dele. E tem pessoas que não estão percebendo isso no corpo de Cristo, que eu falo que é o povo de Deus. Não é em Cristo, é no povo de Deus. Tem morte aparecendo, e tem homens na igreja, tem servos na igreja, tem pessoas na igreja que some, que desaparece. E o pior de tudo, que essa pessoa não está percebendo que ela está o que, irmão? Morrendo, que a morte entrou. A morte de estar mais no culto, a morte de não fazer mais parte de um culto, a morte de não estar mais cultuando, a morte de não estar mais em um culto para louvar, para buscar, para bem dizer a Deus. Então está morrendo, e essa morte está entrando em diversos lugares. E onde é que essa morte está entrando?
Está entrando na escola de quê, irmão? Na escola de profeta. É lá dentro que o inimigo quer o quê, irmão? Quer atuar. É lá dentro que o inimigo quer o quê, irmão? Destruir pessoas. Porque nós sabemos disso, que matando a liderança, o que é que a igreja faz? Ela cai. Veja que o povo, quando ele perde, Moisés sobe no monte e demora lá 40 dias e 40 noites, o que acontece com o povo cá? Ele fica baratinado. Ele vai até Arão e pede para Arão, que irmão? Fazer um bezerro. Faz para nós um bezerro que nos guie, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou da onde? Que não tirou do Egito. Então, quando nós não temos um líder espiritual em nossa vida, nós caímos. E se o líder espiritual não perceber a morte que está em você, você morre. Então nós temos que detectar essas mortes. Um pai de família tem que detectar uma morte no filho. O marido tem que detectar a morte na esposa. A esposa detectando a morte no marido. Algo entrou naquela casa, algo entrou naquela família, algo estranho está entrando. E quando entra, não é de dentro para fora, é de fora para onde? É de fora para dentro. Então, quando eles estão comendo, Eliseu agora o que, irmão? Eliseu descobre. E veja que às vezes a doutrina, aparentemente, ela parece que é o que, irmão? Que é boa. Tem algumas pregações, tem algumas igrejas que você vai, aparentemente parece que o que o homem está pregando é o que, irmão? É verdade. Olha o que diz, terminando o 40, diz: depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozido, gritaram: morte na panela. E o homem de Deus fez o que, irmão? E o homem de Deus, e não puderam comer. Mas Eliseu disse: traga o que, irmão? Farinha. Veja que agora eles não puderam comer. Por que, irmão? Porque aquele alimento era o que para aquele povo? Era o que, igreja? Era o que, igreja? Era um veneno. Misericórdia. Era um veneno. E se ele come daquele veneno, o que acontecia, irmão? Morria. A morte aparecia. E tem gente que aqui era morte física. Mas trazendo para hoje, a igreja de Cristo hoje é uma morte o que, irmão? Espiritual. Veja o tipo da igreja que nós temos hoje. Veja os tipos das pregações que nós temos hoje no meio da igreja. Hoje é revelações, é isso, é aquilo outro. É que Deus está me mostrando, Deus me mostra o seu CPF, Deus está me mostrando que você é isso, Deus está me mostrando que Ele faz isso. E essas igrejas estão entupidas de pessoas, mas você não encontra uma Bíblia aberta. Você não encontra uma Bíblia aberta. E quando a Bíblia abre, é um versículo desse tamanho, fecha a Bíblia, que agora Deus vai falar. E aí fecha-se a palavra de Deus, a boca de Deus é fechada, e aí quem abre lá agora é a boca do homem. E começa a trazer revelações que não tem nada o que, irmão? Que não tem nada a ver. Então Paulo, ou Eliseu, ele alerta aquele povo. E além de ele alertar, ou alertaram para ele, e quando alguém alertou para ele, Eliseu agora vai tomar uma atitude. E a função de Eliseu qual é? Ele vai dizer: me traga o que, irmão? Me traga a farinha. E quando a farinha é levada a Eliseu, o que Eliseu faz? Ele joga onde? Ele joga onde, irmão? Ele joga na panela. E veja, mas o que eu quero mostrar para você é que no versículo 40 diz que aquele homem pegou sem ter o que, irmão? Sem ter o que, igreja? Discernimento. E eu quero levar para você, aqui lá em Efésios capítulo 4, vamos lá, por favor. Efésios capítulo 4. Quatro, 14. Pode pegar do 13. Vamos lá? Diz assim: até quando chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que,
Não que, irmão? Não sejamos o que, igreja? Como criança, arrastada pelas ondas e levada de um lado para o outro, por qualquer vento de que, irmão? De doutrina e artimanha das pessoas pela astúcia, e o que, irmão? Induzem ao que, igreja? Induzem ao erro. Então veja que tem pessoas que a Bíblia está sendo aberta, mas alguém está aplicando a palavra, mas não como se deve aplicar. Alguns ainda estão acrescentando, adulterando a palavra, fazendo alguma coisa nela para encaixar a vontade do homem. E Paulo está advertindo aqui aos Efésios, chamando a atenção dele, advertindo ele e mandando que eles tomem o que, irmão? Cuidado. E qual é o cuidado de Paulo aqui com a igreja de Éfeso? Qual é o cuidado? É que eles não sigam o que, irmão? Que ele não siga qualquer doutrina, qualquer ensinamento. Então tem pessoas ensinando totalmente a Bíblia, o que, irmão? De uma forma errada. E se eu e você não tiver discernimento, aparentemente estamos na igreja evangélica, estamos participando de um culto, estamos lendo alguns versículos da Bíblia, mas não estamos tendo entendimento da palavra de Deus. Alguns ainda fazendo o que é errado. Por quê? Porque esses homens, ele o que, irmão? Usando a meia verdade, ele também coloca o que, irmão? Uma grande mentira. Usando alguns textos da Bíblia, ele traz para si mesmo. Usando algum texto da Bíblia, ele traz para o seu bel prazer. Então, quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, andamos por qualquer doutrina. E Paulo adverte aqui os Efésios, e ele está chamando a atenção. Olha o que ele diz no 14, repetindo no 14, 4,14, ele diz bem claro: para que não, mas sejais o que, irmão? Como criança, arrastada pelas ondas e levada de um lado para o outro, por qualquer vento de que, irmão? De doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz o que, irmão? Ao erro. Então tem pessoas que estão seguindo certas doutrinas. Tome aquilo, beba aquilo, passe aquilo, use aquilo. Homens que estão trazendo para a igreja nichos, objetos, para que as pessoas se apeguem, toque. Veja, irmãos, que quando nós éramos cristãos, ou antes de nós sermos cristãos, eu digo por mim, eu usava algumas coisas como amuleto na minha vida, como um amuleto de proteção, como um amuleto para me guardar. Eu usava talvez um banho de sal grosso às vezes, uma arruda. Para quê? Porque o ensino que me deram é que aquilo me trazia o quê, irmão? Uma proteção. É que aquilo me protegia, é que aquilo me trazia sorte, é que aquilo me tirava os mal, rezadeira, que aquilo me tirava o peso, o mal olhado. Então hoje o cristão, ele não tem que usar artifício nenhum ou nicho nenhum para ele ter uma proteção de um Deus vivo, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo um Deus, quem impedirá? E veja que a morte, ela entra, mas quando ela entra, um deles também detectou, um deles gritou: a morte na panela. E eu pergunto, quantas vezes nós temos detectado quando nós estamos vendo em nossa casa algo entrar estranho? Como, não sendo repetitivo, na nossa família, no casamento. Você tem observado seu filho? Você tem observado o marido? Tem observado sua esposa? O comportamento, ela na igreja, ele na igreja? O comportamento do dia a dia? Então nós temos que detectar, para que essa morte não que, irmão? Veja que o Adão, ele deixou a Eva, e a Eva começou a conversar com quem? Com a serpente. E vai lá uma conversa, e ela traz o fruto, e ele come. Ele diz: eu comi do fruto, não morri, coma também, o fruto é bom. E ele come, e os dois o que, irmão? Agora começa a perceber, e começa a observar que eles estão o que, irmão? Nus. A maldade entrou no coração, os olhos deles se abriram, mas para ver o que, irmão? A maldade que ele não via antes. Então, se nós não observar e nós não lermos a Bíblia, essa morte vai entrar.
E que morte é essa? É uma morte espiritual. É você com a Bíblia na mão, é você em um culto e pensar que você está o que, irmão? Seguindo o caminho correto. Então nós temos que o que, irmão? Que examinar as escrituras. A Bíblia diz: examine as escrituras. Examinai. Então, saindo daqui, acabou o culto, chega na tua casa, examine o que você leu, examine o que foi passado para você. E Paulo está advertindo: não seja mais como o quê? Criança, levada pelo qualquer doutrina de revelação, de pregação. Não seja criança, tenha discernimento. Paulo também fala aos coríntios: ah, quem dera de você fosse o que, irmão? Fosse adultos, mas ainda é criança, ainda vos dou leite. Mas eu já queria que fosse adulto, para eu lhe dar uma comida sólida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o tempo que você já está na igreja, já é para você ter discernimento, o que é certo e o que é o que, irmão? E o que é errado. E aquele homem está sendo ensinado pelo grande homem de Deus. Começou por Elias, aí vem agora Eliseu, dando o que, irmão? Continuidade, a levantar homem de Deus, a fazer homem de Deus. Não se faz mais homem de Deus como se faz antigamente. Antigamente pegava-se um homem de Deus, preparava ele, cuidava dele. Hoje é um jovenzinho de 12 anos, 14 anos, 16 anos. Os homens estão ungindo, colocando esses homens, essas mulheres em cima do altar e chamando de profeta, e mandando pegar a palavra de Deus. Homens que não sabem nem o que é como é o nome? O evangelho, não aprenderam, não se colocaram, mas estão levantando de qualquer forma, estão levantando de qualquer maneira. E essas pessoas vão para uma igreja, a maioria não lê Bíblia. Quando lê a Bíblia não sabe explicar. Quando lê a Bíblia não sabe ter um discernimento. Não tem um discernimento que Deus está falando. E vai e pega de qualquer forma, de qualquer maneira, e vai dando para a pessoa, não uma Bíblia genuína, não uma palavra genuína, mas vai dando o que eles pensam, vai dando o que eles estão pensando, o que eles acham. E algum dos povos ainda dando glória, dando grito na igreja. Alguns rodando, alguns pulando, alguns achando que aquilo ali é o poder de Deus. Tem lugares aí que a Bíblia nem é aberta, é um timbal lá no fundo, é um teclado batendo, é um pandeiro, e todos rodando na igreja, rodando com o piano, e você não vê uma pregação, você não vê uma palavra. Nunca vimos o cristianismo tão fraco, tão fragilizado como nos dias de hoje. E aí, o apóstolo Paulo está dizendo bem claro: cuidado, não siga qualquer doutrina, o que, irmão? Não siga qualquer doutrina. Não seja uma pessoa. Tem pessoas que, lembra que Jesus falou? Quando lhe disserem que o reino está ali, que Cristo está ali, ele não está ali nem para acolá, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. O reino de Deus está dentro da gente. E veja que Eliseu, ele vai usar aqui algo para tirar o que, irmão? Aquela morte. E hoje, o que nós usamos para tirar a morte é a palavra. Ela que nos vivifica, ela que nos transforma. É a palavra que traz a cura ao nosso coração. É a palavra que traz a manifestação. E você tem que perceber também, em você, na sua vida também, que morte entrou no seu coração. A maldade, o ódio, a ira, a mágoa. Tem pessoas que, se nós falarmos alguma coisa, chamar atenção, advertir, se sente o que, irmão? Ofendido. Tem pessoas que, se o pastor pegar no pé muito e chamar atenção: irmão, cuidado, irmão, preste atenção, irmão, você não está mais vindo no culto, irmão, você está faltando, irmão, estou sentindo que o irmão está meio fragilizado, estou sentindo que o irmão está se machucando, está se magoando com alguma coisinha, com alguma repreensão. E a Bíblia diz: fira-me um justo, e será isso um óleo sobre a minha cabeça. Então, muitas das vezes, quando o pastor ele faz um culto de repreensão, chamando a igreja, atenção, advertindo a igreja, chamando a igreja para viver os momentos de Deus, o derramado do Espírito Santo, tem pessoas que o que, irmão? Se sente o que? Machucado. E tem alguns que estão pregando para massagear ego de pessoas. E a palavra de Deus, nós temos que tá ela avivada em nosso coração. Então veja que ele sai. E quando ele sai, e aí no versículo 16, paramos no 15? No 15, mas
Segundo a verdade, em amor, cresçamos o que, irmão? Em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de que, irmão? De todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo, em o que, irmão? Em amor. Então eu tenho que me edificar. Tem gente que vive no Face, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir uma pregação. Cuidado com certas pregações que nós estamos procurando em Facebook. Cuidado. São homens que são como é o nome? Bem conceituado, tem nome, a igreja está entupida de pessoas, mas você não vê pregação do Evangelho, você não vê a palavra de Deus, você não vê chamar a igreja a atenção, chamar a igreja para permanecer na direção de Cristo, no caminho do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que outra vez virá a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. O que nós estamos vendo hoje é que muitas vezes você não sabe quem é e quem não é cristão. Antigamente se detectava um cristão pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de falar, pelos seus comportamentos. Hoje, meu irmão, está muito difícil você ver essa diferença. Está muito difícil você perceber. Às vezes você só percebe que a pessoa é cristão porque está vendo ele entrando aonde? Numa igreja evangélica, ou carregando uma Bíblia. Então nós temos que ter cuidado com certa doutrina que está nos levando o que, irmão? Para um lado e para o que, irmão? Para o outro. E quando uma pessoa ela encontra uma igreja que prega a verdade, que prega a palavra, que prega a Bíblia, ela vai buscar alguma que o que, irmão? Que não chame a atenção, que não toque nas suas feridas, que não toque no seu lado, o que, irmão? De práticas. Então uma pessoa fica zangada e aí é levada por qualquer doutrina. Eu vou ali hoje porque ali vai ter um homem hoje lá que vai revelar. Ali vai uma irmã, que essa irmã é do manto, ela vai revelar certas coisas grandiosas. Eu preciso de uma revelação, eu preciso de uma grande revelação, eu preciso que Deus fale comigo. E essa pessoa não está vendo mais a Bíblia como palavra de Deus, como boca de Deus, e vai pela boca dos homens, vai ouvir homens falar. Por isso que Paulo, repetindo o 15, ele diz bem claro, olha o que ele falou no 15, no 14, para que não mais seja como criança, arrastado pelas ondas, levada pelo um lado para o outro, por qualquer vento de que, irmão? De doutrina, e artimanha de que, irmão? De pessoas, pela astúcia, com o que, irmão? Induze ao erro. O pastor me falou, o pastor me disse, a pastora me falou, pregou para mim dessa forma, pregou para mim dessa maneira. Foi ele que falou, foi ele que disse. Você já examinou as escrituras? Não é tudo que aqui, que a igreja está pregando aqui, que você vai sair, amém, glória a Deus. O pastor falou, o pastor disse. Você tem a Bíblia, corrija a Bíblia, vá para a Bíblia. Tem alguns irmãos que eles estão procurando pregações, ou melhor, oração do meio-dia. E ele vai orar com aquele pastor, vai orar com aquele homem. Eu quero dizer a você que esse homem não lembra de você. A oração tem que ser sua, a aliança tem que ser com você. É você orando com Deus, porque Deus ele sabe as suas aflições, Deus conhece a sua vida. A Bíblia diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. A Bíblia diz: clame a mim no dia da sua angústia, eu lhe responder-te-ei, tu me glorificarás. Quando Paulo pede oração porque ele está passando por uma luta grande. E ele pede à igreja da Ásia, ele pede à igreja lá e diz: ore por mim, porque eu fiquei sozinho. Na minha primeira como é o nome? Acusação, todos me largaram, só Lucas ficou comigo. Então Paulo chama isso. Quantas vezes Paulo está preso e pedindo que a igreja lá continuasse orando? Pedro, ele está preso, a igreja continua a orar. Então uma igreja de oração é uma igreja forte. Você tem que ser homem e mulher de Deus de oração, mas não é uma oração dependente do fulano, do ciclano, do beltrano. É a sua oração, é o seu momento com Deus, é a sua aliança com Deus.
fecha a porta do teu quarto, vai conversar com ele, vai buscar a ele, pergunta a ele, converse com ele, dialogue com ele. Jonas falou, ou melhor, Jó falou bem claro: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Veja que Jó era um homem que tinha de tudo, mas não tinha uma experiência com Deus, ainda não teve aquele encontro real com Deus. Quando Deus permite que o inimigo entre na vida dele, começa a tirar tudo dele, Jonas passa por um problema muito sério. Ele começa a reclamar, ele começa a falar, os 3 amigos dele começam a acusar Jó. E Jó se sente um homem que Deus não ouve ele. Ele diz, por 34 vezes Jó reclama, Deus se cala. Depois Deus vai conversar com Jó, e Jó lhe cai na real. Jó lhe diz: Senhor, sei que teus planos jamais podem ser o quê? Frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te vê. Agora meus olhos te vê. Fala que eu te escutarei, e eu falarei, e tu me escutarás. Jó agora tem um diálogo com Deus. Quando você passar uma luta, tem um diálogo com Ele. E nesse diálogo, o próprio Deus vai te mostrar qual a morte que entrou na tua vida. Se for uma morte espiritual, se for uma morte financeira, se for uma morte conjugal, Ele é Deus para resolver esse problema. Ele é Deus para te mostrar uma saída, Deus para te mostrar uma solução. Então esses homens são astutos. Esses homens não estão usando mais a Bíblia como meio de libertação, como meio de cura, como meio de resposta na sua vida. E o que é que esses homens estão fazendo? Eles estão pegando algumas coisas. Estão pegando algumas coisas consagradas, algumas coisas ungidas, algumas coisas preparadas, que ele sobe para o monte, vai em um lugar, vai em outro, apresenta, traz farinha lá de Israel, azeite de Israel, sal de Israel, água do Rio Jordão, e traz como se aquilo resolvesse o nosso problema, o problema da igreja. O problema da igreja é resolvido com oração, jejum e leitura da Bíblia. É dessa forma que se resolve o problema. É orando, é buscando, é jejuando, é clamando, é conversando com Deus, é dialogando com Deus. E Deus vai te mostrar. Ele vai lhe dar saída, Ele vai lhe dar solução, porque Ele é Deus. Então observe que foi detectado. E quando é detectado, um grito soa, ecoa naquela igreja. Eu estou usando a panela como igreja. Um grito soou naquela igreja. Alguém discerniu, alguém com discernimento, não como aquele que trouxe, mas como aquele que está lá dentro e está discernindo que está o que, irmão? Errado. Que teve um discernimento que aquilo ali não era algo comestível, era um veneno. E o que é que eles vão fazer? O que é que Eliseu vai fazer? Ele toma a direção, ele toma a rédea daquela situação. Volta lá para 2 Reis, por favor. Olha o que diz, ainda no 40, desculpe, estou voltando. Ele fala: depois deram de comer aos homens, a comida está pronta, está boa para servir. O alimento agora está o que, irmão? Cozido. Não sei o cheiro, eu não vou inventar, não vou enxertar coisa na Bíblia, mas o alimento está pronto. E lá senta aqueles homens de Deus, os profetas estão sentados, os filhos dos profetas sentados, jovens sentados, homens de Deus aprendendo. Mas a doutrina que trouxeram lá de fora, ela não era doutrina do que, irmão? De vida. Era uma doutrina de quê? De morte. E são essas doutrinas que estão servindo nos pratos. Porque a igreja simboliza o caldeirão. A igreja é o caldeirão. Vocês são o que, irmão? Os membros dela. E nós, como servo de Deus, como pregador do Evangelho, temos que trazer para você não doutrina de morte, mas uma doutrina de vida, que vai te alimentar com a palavra. Não usar artifícios, não usar coisas que não quer dizer com a Bíblia, que não condiz com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo. Temos que usar totalmente a Bíblia, simplesmente a palavra de Deus, para resolver todos os nossos problemas. Israel, quando o Moisés demora, ele manda levantar o que, irmão? Um bezerro de ouro. E eles agora estão seguindo o que, irmão? Vão seguir o bezerro. Moisés desce.
E aí ele fala no versículo, parei o 40, o 41. É isso, irmãos? 41, né? Vamos lá. Ele diz, terminando o 40, perdoe. Morte na panela, ó homem de Deus. Falaram para ele, e não puderam comer. Veja, quando ele detectou que a morte estava ali, eles o que, irmão? A falsa doutrina, ela não pode ser o que, irmão? Diária em nossa vida. E tem gente que está vivendo a falsa doutrina. Porque a pior coisa é quando você descobre que a doutrina é falsa e você permanece naquele lugar. Tem gente que vê escândalo em seus líderes, sabe que não tem nada a ver, sabe que aquela pregação não tem nada a ver com a Bíblia. É gente levando nicho, é levando isso para casa, é levando aquilo para casa, mas aquela pessoa não lê a Bíblia, e por não ler a Bíblia, ela está continuando se alimentando do que, irmão? Do veneno. E vai chegar uma hora que esse veneno vai o que, irmão? Matá-la. Pega cristão de 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, e pega cristão no dia de hoje. Pega a atitude do passado e traz para o presente hoje. Pega a igreja do passado e traz para a igreja de hoje. A igreja é show, é muitas igrejas com show, é luzes para lá, luzes para cá, é luz que acende, é fumaça, é homens enchendo igreja. O que está envolvendo o povo de Deus não é mais a Bíblia, são homens famosos que sobem no altar para fazer shows. O que está alimentando hoje uma igreja são homens que chegam lá, grita, fala. Não posso falar certas coisas. E a igreja se envolve. Mas todos quando saem dali, não saem o que, irmão? Vivos, saem mortos. Porque foi envenenado. Se nós formos olhar, olha grandes homens de Deus, onde é que eles estão? É uma briga, é uma disputa. É um que uns anozinhos ele fica na mídia, depois ele cai. Depois vem outro, aparece na mídia, e o povo começa o que, irmão? A conduzir, a buscar aquele homem. Ele aparece com doutrina diferente, é dando uma coisa, vou resolver seu problema, vem aqui que você vai resolver, Deus, eu vou resolver seu problema, vem aqui que tem uma solução para você, tem uma unção aqui do quebra-jugo, tem uma unção aqui do destrói problemas. Venha buscar, venha, nós temos algo para você, e o povo se mexe. Daqui a pouco aparece outro, não, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo, sua vida vai mudar em 7 dias. Venha que quando você pisar o pé aqui, sua vida não é a mesma, é outra. E são essas doutrinas, que aonde tem esses homens, as pessoas estão indo. Tem pessoas que se vacilarem entram em 4 igrejas em um dia só. Ali ele pega um negócio, ali ele pega o outro, ali ele pega o outro, e quando chegar em casa ele está cheio de objetos, mas não está com a palavra. Não está com a Bíblia, não está com a direção de Deus. E esses homens, eles são o que, irmão? Astúcio, são maliciosos. Então ele move o povo, não é pela palavra, ele move o povo por si mesmo. Ele usa até alguns versículos, alguns termos bíblicos. Ele usa o monte, ele usa a farinha, não com objetivo, mas o objetivo dele é um propósito, é um voto. E veja o que Deus, o que Eliseu, ele diz bem claro, 41, mas Eliseu diz, traga o que, irmão? Tragam farinha. E ele a colocou na panela, e diz, sirva as pessoas, para que comam. Já não havia mais nenhuma, o que, irmão? Morte, aonde? Na panela. Quando nós buscamos a Deus, o pão da vida que nós comemos, que se trata do trigo, que é feito, pão da vida que é feito, o pão que é feito do trigo, é o pão que desceu do céu, é o pão que é Cristo Jesus em nossa vida. É Ele que nos sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra quando você vê na igreja, ela vai ouvindo, ela vai te limpando. Jesus disse, vós já está limpo pela palavra que eu vos dou. E como é que limpa uma pessoa na igreja? Como é que restaura essa pessoa? Naamã foi restaurado no Rio Jordão, mas ele teve que obedecer. Ele teve que mergulhar 7 vezes. E não é esse Rio Jordão hoje que vai tirar a lepra do povo de Deus. O Rio Jordão hoje simboliza um rio de batismo. Não é para tirar lepra, não é no batismo que você vai ser curado, liberto. É ouvindo a palavra.
Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é ela que vai te libertar do jugo, da opressão, da morte física, financeira, espiritual, conjugal, familiar. É a palavra que vai colocar você no caminho correto, na direção correta. É a palavra de Deus. Então não podemos ouvir ou usar certas coisas que nós vemos na Bíblia. Você vê que lá em Tiago diz bem claro, capítulo 5, do versículo 1 diante: se está alguém entre vós doente, ore. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esse faça o que, irmão? A oração da fé e a unção com óleo, e o enfermo ficará o quê? Curado. Mas hoje é óleo na mão do fulano, na mão do ciclano, é óleo de Israel, é óleo de não sei o quê, é óleo de BBB. Venha receber a unção do quebra-jugo, do quebra isso, do quebra aquilo. Venha pegar o óleo para se levar. Não se pode fazer isso, porque tudo isso é doutrina errada. E nós temos que estar na direção do Senhor. E por que o povo está movido por essas coisas? Porque não lê Bíblia, porque não tem conhecimento. Aquele homem trouxe aquele fruto venenoso, aquela erva venenosa, e ele botou no caldeirão. Mas quando começa a comer, o Eliseu grita para o Eliseu: homem de Deus. E eu pergunto: quando você tem um problema, qual o homem de Deus que você está buscando? Qual o homem de Deus você grita? Homem de Deus, me ajude. Homem de Deus, me dá uma direção. Homem de Deus. Aquela mulher, quando estava passando uma situação difícil, que os filhos dela ia ser pago para ser pago, para quebrar, para pagar aquela dívida que o marido dela morreu, ela procura quem? Procura Eliseu. E o que é que ela tem? Ela tem um pouquinho de azeite. E veja que os homens de hoje, ele usa esse azeite, faz uma botija e dá às pessoas. E as pessoas estão pegando esse azeite achando que vai ter a mesma riqueza que aquela mulher teve antes. São cristãos ungindo carro, são cristãos ungindo casa, passam em uma loja, vou ungir, isso aqui é meu, eu determino que é meu, eu determino que é meu, determino que é meu, determino que esse aqui vai ser meu carro, determino que vai ser minha casa. Vai trabalhar, tem que trabalhar. Não é pelo toque de azeite, não é pelo toque de uma coisa que nós vamos obter riquezas. E o que nós vemos na igreja são os homens pregando riqueza, que você vai ser rico, que você vai receber, que você vai ganhar. Leve isso, unja aquilo. Então aqui Eliseu agora detectou. Falaram para Eliseu, aquela mulher também que tinha um marido e não podia ter filho. A Bíblia diz que aquela mulher, o Eliseu passava sempre pela casa dela, pela frente da casa dela, pelo lugar que ela morava. E ela chegou para o marido e falou: veja que esse homem que por aqui passa é um santo homem de quem? De Deus. Mas veja como ela detectou. Ela não detectou que ele era homem de Deus. Ela detectou que ele era o quê? Santo. Porque de Deus todo mundo diz que é. Você vai entrar na igreja e dizer assim, o pastor vai dizer: não, sou do diabo, não, sou do capeta. Ele vai dizer: não, faça isso porque eu sou homem de Deus. É pessoas indo para o Instagram, faça um pix, faça isso, que eu vou lhe dar uma revelação, que eu vou lhe dar isso. Pelo amor de Deus, irmão, a bênção de Deus não se compra. A Bíblia diz que Deus já nos acumulou com toda a sorte de quê? De bênção. E para terminar, lá no livro eu não vou abrir, em Números, capítulo 11, versículo 11, diz que quando Israel saiu do Egito, eles falaram, murmuravam. E a Bíblia fala que Deus soltou o que, irmão? Deus soltou o que? Cobras. As cobras começaram a morder aquele povo. O povo começaram a ficar o que, irmão? Envenenado. E nós sabemos que todo veneno, ele não mata instantaneamente. Pá, mordeu, pum, morreu. Ele vai tomando o que, irmão? Vai tomando os órgãos, vai ocupando os órgãos, vai matando um por um. Os órgãos não ficam mais o que, irmão? Eficiente. Vai parando cada órgão do corpo. A locomoção das pernas, dos braços, vai acabando, sua força vai se esvaziando, vai exaurindo. E você vai perdendo vigor, vai perdendo ânimo. E é assim que o diabo faz. O diabo ele não mata o cristão da noite para o dia. Ele vai lançando o que, irmão? Um veneno.
o veneno contra o pregador, o veneno contra a igreja. É aquele cara que sai da igreja e fala: não precisa ir para a igreja não, nós não temos que congregar, porque não precisamos de igreja para congregar não. Fique em casa, busque em casa. Eu mesmo não vou para a igreja e eu estou contrito com Deus. Não abençoe a igreja não, você tem que pegar seu dízimo e estar comprando alimento para dar ao povo. Não dê não, não faça isso não. E aí tem pessoas que vai atrás dessas doutrinas. Uns aparecem dizendo que o nome de Jesus não é mais Jesus. Outros aparecem dizendo que Jesus já veio. Umas doutrinas aparecem dizendo que Jesus, o que, irmão? Já morreu pelo um povo destinado. Então a pessoa, se não souber ler a Bíblia e não buscar o discernimento, ele fica meio que, irmão? Meio baratinado. Ele fica mesmo zoom, não sabe se vai para um lado, não sabe se vai para o outro. O que você tem que fazer é você entrar numa igreja que a Bíblia está aberta do começo ao fim. Então você vai detectar essa igreja. Aonde o pastor, ele abre o capítulo, ele fala do versículo, e ele fica ali, o que, irmão? Narrando, ele vai falar, ele vai te trazer a revelação daquele versículo, a revelação da palavra de Deus. E veja que lá de Êxodo, em Números, capítulo 11, versículo 11, quando o povo faz isso, Deus envia o que, irmão? A cobra vem, e as cobras começam a morder, picar o povo, e alguns deles vai começar a morrer. O medo vem, o pavor vem entre eles, e eles ficam preocupados. E você sabe que quando a morte aparece, é o momento que nós, o que, irmão? Nos arrependemos de fazer certas coisas. E ali eles se arrependeram. Vão lá, procuram Moisés, diz: Moisés, por favor, clame a Deus por nós, para que nós não venhamos mais morrer, porque muitos já morreram. O que é que Deus vai fazer? Deus vai para Moisés vai orar. Deus fala: Moisés, levanta o quê? Levante uma serpente de bronze, e aquele que olhar para a serpente ficará o quê, irmão? Se a cobra tiver mordido, olhando para a serpente de bronze, ficará o quê, irmão? Curado. O antídoto que eles tinham para a cura era olhando para quê? Para a serpente de quê, irmão? De bronze. Mas veja o que é que João ele nos ensina hoje. O que é que o Evangelho nos ensina hoje? E veja que tem gente que está arrumando uma doutrinazinha para você ter uma solução, uma saída para o seu problema. Mas veja o que João capítulo 3, e aí nós terminamos a nossa pregação. Diga graças a Deus. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 14 de João. Diz assim a palavra de Deus: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida o quê? A vida eterna. O que é que ele está lembrando? João está dizendo, Jesus está falando aqui, é a palavra de Jesus, não é de um discípulo, é do Filho do Deus Altíssimo, é a palavra dele, é Jesus falando. Assim como que, irmão? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja o que, irmão? Levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Diga graças a Deus. Você quer ter vida eterna? Você quer ter a solução? Você quer ter saída na sua vida? Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador do quê? Da fé. Olhe para Ele. Então, no passado, Eliseu tira a morte usando a farinha. Hoje, nós tiramos a morte usando o poder do nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Ore, clame a Ele. E eu tenho certeza que recompensas vai vir na sua vida. Tenho certeza que essa morte vai sair. Essa morte na sua vida conjugal, na sua vida financeira, sua vida sentimental, na sua vida familiar. Porque Ele é Deus e Ele é poderoso. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.